Beleza? Fala pessoal, vou dar uma dica para vocês aí do Samsung M127F, que é o M12. Buscamos na internet o esquemático dele, nas ferramentas Borneo, Xinjinzal, nenhuma ferramenta tem esse modelo, ok? Nenhuma dessas ferramentas tem esse modelo aí. Então, uma dificuldade. Qual falha primeiro que é nesse aparelho? É uma falha de backlight, acredito aí que a gente seja o primeiro no Brasil a reparar esse aparelho aí sem esquema. Como é que eu faço para reparar aparelho sem esquemático aqui? Tá? Como é uma falha de backlight, eu vou usar como base a nossa tela. Nós removemos a tela do aro, do frame do aparelho. Tá? Removemos. E verificamos aqui no flex a numeração. Né? Apesar do aparelho ser um M127F, para minha surpresa, quando nós tiramos o flex, tiramos a tela, abrimos o aparelho, está aparecendo para a gente aqui A022F. Tá? Então, se baseando através desse aparelho, a gente já consegue ter sim alguma coisa. Aqui na Borneo, já temos aqui o modelinho A022F. Mas também não temos esquemático dele, só temos aí um troubleshot e o layout da placa. Então essa tela, esse aparelho usa tecnologia LCD, TFT, né, IPS e usa backlight. Para identificar, né, qual pino é o anodo e qual pino é o catodo, eu vejo lá logo, quando a gente inicializou o aparelho aqui, a gente viu no fundo, né, Samsung bem fraquinho, sem a projeção da luz de fundo do aparelho. E não temos esquema, não temos aquelas ferramentas de roteamento de pad para a gente se situar, para saber quem é quem. O que eu faço nesses casos? Eu arranco a tela e verifico, ó, onde está o anodo, aqui, ó, anodozinho, catodo 1, catodo 2, com relação ao flex. Tá? Essa placa aqui é uma placa inteira, ó, vou mostrar para vocês aqui, uma placa inteira, aquele conector FPC inteiriço, tá? Então a tela é colocada assim, e aqui a gente tem à disposição onde está o nosso anodo, onde está o nosso catodo, ok? Então aqui, ó, a gente tem à disposição, no flex vem mostrando a setinha, onde é que está o pino 1, onde é que está o pino 2, com relação ao pino 77 e o pino 78. Então a parte superior é a parte par, e a parte inferior desse conector FPC é a parte ímpar. Né? Ele é um flex único, que tem a parte de carga, a parte de áudio, radiofrequência, backlight, iluminação, tudo chegando nesse único flex aqui. Então a gente tem aqui à disposição onde está o pino 1, pino 2, referência ao pino 77 e o pino 78. Então o que eu faço aqui? Eu coloco o flex aqui, a gente já sabe, ó. Estou virando o flex para cá, então a parte superior aqui vai ser a parte par. Superior vai ser a parte par, inferior a parte ímpar. Coloco o multímetro na escala de continuidade. Vem aqui no anodo, por exemplo, ó, o anodo é o primeiro soldinho aqui, é o anodo. Vem no anodo aqui e venho buscando onde ele vai dar continuidade aqui com a nossa ali. De pôr aqui, e na nossa contagem aqui a gente contou no pino 48, né? Nós achamos aqui o pino 48 o anodo, pino 47 o catodo 1 e o pino 50 o catodo 2. Então, já sabendo que o pino 48 é o nosso anodo, correto? Então tá a parte de cima, a parte superior do conector FPC aqui é o par, então a gente vai fazer a contagem em par. Vou colocar na escala de continuidade, continua, e vamos lá no pino 48 do conector FPC. Né? Lembrando aí que teremos que ter um valor de referência no anodo de 500 mV, né? E também, como é o anodo do backlight, ele não pode estar conectado ao terra, né? Não pode estar fechando um curto na linha de anodo. Então vamos lá, seguir, ó, pino 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Ó. Pino 48, que é o anodo do backlight, tá bipando. Né? Como a gente já se baseou aqui na versão da tela, que é esse M12 usa a mesma tela do A22, né? Então a gente já se baseou aqui mais ou menos, ó, por onde que está o circuito de backlight. Aqui ele está falando que o circuito de backlight está mais ou menos aqui, ó, do lado da memória. Então o lado da memória está aqui, nessa lateral, tivemos acesso, né? E fomos fazer uma inspeção visual aqui, ó, onde estaria esse circuito backlight. Eu sempre sigo, né, eu sempre acompanho o circuito onde tem um circuito integrado, o diodo e a bobina e os capacitores. Eu peguei essa nomenclatura aqui que está escrita na serigrafia em cima do circuito integrado, eu vou até virar aqui que está de cabeça para baixo, ó. Aqui está escrito lá LM36274. Pesquisamos no Google esse LM, todo LM é um amplificador, né? E aqui nós temos o circuito driver de backlight, ó. Aqui nós temos o driver de backlight. Então confirmamos ali que aquele circuito integrado é o responsável aí por gerar a luz de fundo desse aparelho M12. Aqui nós temos lá o diodo, o backlight, né, a bobina de chaveamento e o capacitor aqui de desacoplamento que vai para o barramento de LED que está lá atrás na telinha que a gente mediu ali, A1, K1 e K2. Ok? Então o que acontece? A gente já sabe, ó, aqui a gente já está vendo que o diodo está em série. Então nenhum dos dois lados do diodo, nenhum diodo do backlight pode bipar dos dois lados. Não pode ter continuidade altera os lados do diodo do backlight, porque esse diodo está em série com a placa. Então, mantendo de novo na escala de continuidade, vamos aqui, ó, no diodo do backlight. Como é que eu sei que esse aqui é o diodo do backlight, né? Porque ele está ligado justamente nesse LM36274 que a gente buscou ali o datasheet desse componente. O que é um datasheet? Né? A folha de dados do componente eletrônico, do circuito integrado ali, né? Tem todas as especificações técnicas desse componente. A gente vê aqui que tem uma trilhazinha saindo do CI que vai direto para esse diodo. Então, nenhum dos dois lados desse diodo, do backlight, em qualquer plataforma, seja Apple ou Android, não pode bipar o backlight dos dois lados, tá? Não pode bipar dos dois lados, ó. Não tem aqui, ó, bipando, que vem lá da malha primária, e depois aqui eu venho no catodo, ó, que é o anode backlight, que vai lá para o conector FPC, ó, justamente que vai lá para o pino 48. Então, se a gente verificar aqui, ó, a gente vê a trilha saindo do catodo, passa por esse capacitor, tem esse outro capacitor aqui e esses dois capacitores grandes aqui ligando, que vão lá para o pino 48, ok? Vou passar o breu aqui agora, sem recurso de câmera térmica nem nada, a gente vai usar o breu. E vamos passar o breuzinho e vamos injetar uma tensão aí de 4 volts nesse anodo, esse catodo aí a saída desse catodo no anodo do backlight. Usei a fumacinha do breu ali. Vou fazer a minha gambiarra aqui para ligar a fonte. Vamos usar aí. Usar a tensão de 4 volts ali. E vamos ver quem vai acusar. Ver se o curto nos apresenta desse lado. Ok? Então, colocando aqui, vou lá no catodo do backlight. Como é que eu sei que é o catodo? Ele tem uma faixinha aqui, ó. Ele tem um risco em cima do diodo. Ou aqui, ó. Olha lá, quem é o culpado, ó. Quem que derreteu primeiro? Esse capacitor aqui. Vamos fazer a remoção desse capacitor. E vamos verificar se nós ainda temos o nosso curto na saída do já não temos mais nosso curto, ó.
na saída do catodo. E vamos lá conferir agora no pino 48 se ele sumiu. Então, repetindo aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, ó. Não temos mais. Vou passar o nosso multímetro aqui para a escala de diodo, na escala de condução reversa. A gente vai medir e vamos verificar se nós temos aí os nossos 500 milivolts e o valor foi estabilizado. Agora a gente vai colocar a tela. Vamos colocar a telinha aqui do aparelho. Vou colocar a telinha do aparelho aqui e vamos verificar. Deixa eu pegar essa tela aqui mesmo. Beleza, vou apertar o power dele aqui. O aparelho startou. Porém sem imagem, né? Vamos usar outra tela. É suspeita também que a tela esteja com falha. E vamos pegar a tela que nós utilizamos aí para poder fazer o mapeamento. Vou botar aqui a corrente da fonte. Vamos ligar essa tela. Vamos verificar agora se temos a imagem nesse aparelho. Luz de fundo, né? Inicializou o aparelho. Ainda aparece lá Samsung no fundo. Vamos ter que repor esse capacitor e testar, né? Se não aparecer a imagem, a luz de fundo, infelizmente o driver pode estar com defeito. Eu também vi aqui uma leve fissura. Parece que a bobina do backlight está meio que estufada, né? A gente pode até usar o osciloscópio aqui para ver se está chaveando, se existe o chaveamento aqui nesse aparelho. Então a gente vai colocar aqui, então ligar o osciloscópio. O osciloscópio está desligado ali atrás. O osciloscópio está desligado ali atrás. Vamos ligar o osciloscópio. E vamos verificar se a gente tem atividade de chaveamento nesse indutor. Vê que não é nada ensaiado, né? A gente está pegando um reparo aqui agora, né? Não tem nada macetado. Na fonte, que não liguei, aparelho na fonte. Deixa eu pegar o cabinho. Ligar o aparelho na fonte.
Aqui eu estou tirando a bobina de um 8552 para adaptar lá nesse aparelho, tá? Que é uma bobina padrão de 15 microhenry, que é padrão aí das bobinas de backlight. A bobina chorou também? Estourou. Tá. Obrigado, tá bom. Não tem problema não, rapaz. Você pode falar aqui, todo mundo é democrático o espaço. Desde que seja eu a última palavra. Tô aí com o Léo aí, que o Léo não é nem é mais aluno, acho que o Léo virou sócio aí, que acho que é a 8ª vez que ele vem aqui. Já pago 2 cursos mensais. Ele paga 2 cursos por mês aqui. Agora, para não se deu satisfeito, trouxe o pai. Trouxe o pai. Só que o pai, meu filho, já vi ali, vou ter problemas, cara. Meio curso ele já pegou tudo já, então o Léo com 8 cursos não pegou as coisas. Por isso que ele vem repetindo. Agora ele trouxe o pai. Ou sou eu que ensino ruim, ou o cara que aprende ruim, ou o curso é muito bom, né, Léo? Eu acho que é bom, porque ele trouxe o pai, cara. Ou eu sou muito ruim. Ou você é muito ruim. Não vou te falar isso. Eu acho que essa opção aí. Agora, você olha pro pai dele, cara, o pai dele jovem, o pai dele parece irmão dele. Né? Você vê porque o Léo andou com o pneu murcho muito tempo. Aí bateu a lataria dele todinha. Eu já deixei aqui a bobinazinha já separada também do backlight, ó. Pra gente colocar aqui. Né? Vamos remover essa bobinazinha. E voilá, abemos imagem, luz de fundo, bonitinho, Bobina mesmo? bobina e o capacitor que estava faltando lá ausente, né? Mas a bobina estava saturada, né? Pela imagem no osciloscópio a gente não tinha o ciclo de ressonância da bobina, né? Que é aquela molinha no final da bobina, no final da onda, né? Nós não tínhamos esse ciclo de chaveamento lá. Então nós temos aí, ó, Samsung, apareceu a foto da cliente e tal. Show. Temos já a luz de fundo, né? Pegamos uma bobina do 8552, que é uma bobina padrão, né, de 15 microhenry. Pegamos o capacitor também na saída do catodo desse diodo do 8552, né? E fizemos aí, trocamos o indutor, tá aqui, ó, funcionando perfeitamente. Já com a imagem. Então, recapitulando ali o que nós fizemos, tá? Vou virar aqui a imagem. Trocamos esse indutor aqui, substituímos esse indutor. Esse indutor estava fissurado, estourado em cima, tinha uma fissura nele aqui, eu troquei, peguei uma bobina do 8552, coloquei aqui, peguei um capacitor do 8552 e coloquei aqui também, que é de 50 volts, tá? 2.2 microfarads, então dá tranquilamente para empurrar esse drive do backlight aqui. Aqui o nosso catodo, tá? Então substitui aquela bobina, que é uma bobina fechada, por essa daqui,
botei um capacitor aqui, troquei a bobina, não tínhamos o chaveamento, ciclo de chaveamento da bobina no osciloscópio. Deixa a gente ver aqui se a gente consegue capturar aqui agora esse ciclo de chaveamento nesta bobina. Apagou o aparelho, deixa eu ligar o aparelho novamente. Vamos ligar o aparelho, ligamos o aparelho, vamos ver se apareceu a imagem está lá, e vamos agora aqui no chaveamento da bobina. Deixa eu regular aqui. Temos aqui a forma que eu falei para vocês que a gente não tinha esse ciclo da ressonância aqui do backlight, tá? Desse indutor. Então o indutor também não estava trabalhando. A gente tem um ciclo agora normal. Apagou ali porque a gente desconectou e a tela apagou. Então vemos aí o ciclo, o funcionamento do indutor. Vamos substituir esse indutor, vamos fazer a limpeza agora e entregar para a cliente. Foi um reparo demorado um pouco, né? Relativamente demorado, mas bem explicadinho, passo a passo, né? Que nós fizemos, de onde nós tiramos os outros componentes, de onde adaptamos, né? Pegamos aí o indutor. Deixa eu achar esse indutor. Nossa bancada aqui tudo some, normal desaparecer, mas eu acho que no vídeo aí ficou claro, né, que nós tiramos aquele indutor fechado por esse aqui e substituímos aquele capacitor ali por outro. Na verdade, esse capacitor que está aqui é um capacitor de 50 e o outro é um capacitor de 35 volts, tá? Esse menorzinho que eu coloquei aqui, vocês falarem, mas colocou um capacitor menor. É só tensão de operação aí, a gente verificou ali que o drive do backlight ali, ele vai até 20 volts, então é suficiente esse de 35 aí e vai suportar legal esse aparelho, né? Então substituímos esse indutor, este capacitor estava em curto, verificamos ali o pino 48 do anodo backlight em curto, sem esquema nenhum, porque não tem esse aparelho, é um M12, não tem esse aparelho em ferramenta nenhuma, né? E foi através de datasheet, né? Através do 022F que nós conseguimos, né? A gente usa a mesma tela, então nós fomos na mesma arquitetura e já verificamos, né, que aqui do lado do processador estaria justamente o circuito de backlight. Então aí mais um aparelho reparado aí com sucesso aí. Obrigado a vocês por estarem presentes aí até agora no nosso vídeo. Qualquer dúvida aí,